Acho que a Ju fez um convite bem biodinâmico para o nosso sentir nesse momento. Estamos, acho que, bem nessa camada dessa pura emoção, que coisa mais linda. E a gente está falando de pulsação, biodinâmica, das nossas diferentes camadas. Eu vou, apesar da ativação master dessa camada, endo da emoção, torno o convite para a gente, para nossa camada um pouquinho mais ecto novamente. A gente conversar um pouquinho sobre a teoria, porque afinal de contas, né, é muito difícil explicar tudo isso, né? Todas essas emoções em palavras é muito difícil de colocar, é inexplicável, né? Mas acho que a gente estuda a teoria numa tentativa também de entender por que isso acontece, como proporcionar isso para as pessoas, como que a gente pode agir com todo esse amor, toda essa sensibilidade no trabalho terapêutico. Então, vamos estudar mais um pouquinho. Eu acho que o meu trabalho, na verdade, ele vai casar muito com tudo que foi dito até agora, desde as falas de ontem do Winnicott, hoje sobre espiritualidade, porque o meu tema, né, é sobre o Bergson, diálogos entre o Bergson, o Reich e a Goethe. Eu também sou psicóloga, sou professora de pole dance, e esse assunto me chamou a atenção, inclusive estudando aqui no Instituto Reichiano, nas aulas do professor Paulo Albertini, inclusive vou falar um pouquinho mais dele, que ele também fala muito, né, desses diálogos entre o Reich e o Bergson. E nas palavras do professor Paulo Albertini, né, quando a gente estuda um pouquinho mais esses conteúdos reichianos, à luz da filosofia do Bergson, parece que os conteúdos reichianos ganham um pouco mais de densidade. Então, o Bergson, por muitas vezes, né, ele foi um filósofo francês que nasceu em 1859. Ele foi mal compreendido porque ele vai falar um pouco de tudo isso que foi dito hoje. Ele tem uma visão monista da vida, né? Então, ele não vai separar o corpo e o espírito, muito pelo contrário, ele vai juntar tudo isso, né? Acho que é a vivência que a gente acabou de ter, né? Como é que separa isso que a gente está sentindo agora depois dessa apresentação da Ju. E ele também vai falar muito da intuição, que é essa coisa da gente poder experimentar a coisa direta. É isso que a gente acabou de viver, experienciar essa emoção tão forte. Não tem um intermédio, não tem uma coisa, um canal, né? E por muitas vezes tomaram essa intuição do Bergson como uma coisa mística. E na verdade não, né? Então, ele mesmo vai validar essa intuição como um método científico, tão válido quanto a inteligência. Então, o Bergson, ele justamente vai criticar, né, o determinismo e o finalismo, que eram ideias dominantes na época dele, porque no final do século XIX, início do século XX, tinha essa coisa da ciência muito física, né, do que é mensurável, o que é tocável, o que é quantificável. E ele vai dizer que o determinismo, o finalismo, eles justamente estudam as coisas como se elas já estivessem prontas, dadas. E ele vai dizer, mas espera aí, onde é que fica a imprevisibilidade da vida, né? Onde é que fica essa coisa que a gente não sabe o que vai acontecer? Então, ele vai falar justamente que o objetivo final da vida é a ação sobre o mundo. Ele vai falar sobre os fenômenos psíquicos, que nessa época estavam sendo olhados assim muito como fenômeno psíquico igual ao cérebro. Estavam sendo reduzidos a fenômenos cerebrais. E ele vai dizer que não, tem mais coisa aí por trás, não é só isso, né? Não cabe só nessa matéria do cérebro tudo isso que acontece na consciência. Então, ele vai falar que o objetivo da vida é inserir o maior número de indeterminismos possíveis na matéria. Então, temos, né, os seres vivos na Terra, temos os seres inertes, que não têm vida, e os seres que são vivos, por consequência, eles são afetados pelo mundo e vão responder ao mundo. Diferente dos seres inertes, tipo a pedra. Você vai pegar a pedra, você vai jogar a pedra, ela não vai fazer nada. O ser vivo, não. Ele é afetado pelo mundo, ele tem uma percepção e ele vai responder. Porém, ele não vai responder direto, assim, né? Tipo, bateu, voltou. Aliás, ele vai falar até dos vertebrados superiores, né? Ele vai chamar os seres humanos. A ameba é um ser vivo, que apesar de também estar em movimento no mundo, ao ser tocada, ela se contrai. E é uma ação reflexa. Ele vai diferenciar o ser humano que a gente não necessariamente vai ter só essa ação reflexa no mundo. Mas nós temos a possibilidade de sermos afetados, fazermos uma pausa e daí escolhermos como que a gente vai devolver em ação para o mundo. Então, a gente pode gritar, a gente pode correr, a gente pode pular.
E o ser humano é o único que pode, inclusive, escolher não agir no mundo. O Bergson mesmo vai falar do cérebro. Ele compara o cérebro como uma central telefônica. Não sei se todo mundo tem idade para pegar essa referência aqui, mas eu acho que sim. Então, ele vai dizer que é como se assim, a gente recebe o estímulo e os nervos aferentes vão levar lá para o nosso cérebro, que é essa central telefônica, e não é que o cérebro vai alterar alguma coisa disso, mas ele vai, tipo, ajudar a gente a escolher qual é o melhor caminho para eu devolver isso para o mundo agora. Então, ele vai falar que o cérebro ele tem duas funções principais. Uma é essa, o mecanismo, né, ativar o nosso mecanismo sensório-motor para ação e atualizar as nossas lembranças, mas eu já chego nessa parte. O Bergson ainda, ele vai falar de duas formas do mecanismo sensório-motor agir de formas diferentes. A primeira seria essa ação reflexa, que é tipo a ameba, né? Aconteceu alguma coisa, eu já respondo. E a outra seria a ação voluntária, que é escolhida. E por que que isso é tão relevante, né? Porque é nessa hora que a gente tem a escolha que a gente cria. Então, o ser humano, ele não só está agindo para sobreviver e para se adaptar ao meio, mas ele tem a possibilidade de criar vida, de criar novas formas, enfim, de superar essa condição humana de só sobreviver. E ele vai falar que isso tudo parte de uma coisa muito linda, que é o princípio do elan vital, que para ele esse elan vital é justamente essa energia criadora, essa pulsão de vida. Ele compara, inclusive, o elan vital como se fosse a explosão de uma granada, né, que ela se espalha e os próprios fragmentos dela que se espalham geram mais vida de diferentes formas imprevisíveis. Não tem como a gente prever isso. Por isso também da indeterminação, né? Tem essa zona de determinação. A gente não sabe o que vai criar, o que pode vir ainda, como é que a gente vai evoluindo, como é que chegamos aqui, né? Os evolucionistas, ok, explicaram a evolução, mas o Bergson vai dizer, tá, mas a vida é mais que só essa evolução, né? Então, ele vai falar muito dessa energia criadora que é o elan vital. Esse elan vital, ele também está conectado com a energia do cosmos, né? Acho que o pessoal da manhã falou bastante um pouquinho sobre isso, né? Então, para o Bergson, nós carregamos um pouco, todo mundo, tudo está ligado com tudo. Então, todo mundo carrega um pouquinho disso, tudo está interconectado, tudo está ligado. E ele vai falar de um conceito muito importante para a gente entender o elan vital também, que é o conceito de duração. Então, a duração é como o Bergson entende o tempo. Então, o que acontece? Não é que simplesmente as coisas acontecem e elas passam e acabou. Não. O elan vital, ele tem a característica da duração. Então, tudo se prolonga. A gente tem a ideia de que o tempo é como se, assim, o passado passou e o presente é o que é. E o Bergson vai dizer que não. Que o passado, ele acumula tudo que está acontecendo. A função do passado é acumular cada instante dele. E o presente, a função dele é passar. Então, nas palavras do Bergson, a duração é o progresso contínuo do passado que rói o porvir e que incha o avançar. O passado prolonga-se inteiro no seu presente e aí permanece atual e agindo. Então, apesar do Bergson ser um dos primeiros filósofos a falar sobre o inconsciente, né, que ele vai falar que o nosso cérebro é programado para fazer com que a gente esqueça boa parte das coisas, a gente não esquece de verdade, está tudo ali armazenado dentro da gente, enquanto duração. E apesar da gente pensar com muito pouco do nosso passado, é com o nosso passado inteiro que a gente escolhe, deseja e age na nossa vida. Então, o Bergson ele vai falar que tudo isso se acumula no nosso corpo. Ele vai distinguir dois tipos de memória. Uma memória habitual do corpo, que são reflexos mecânicos. Então, por exemplo, aprender a falar, aprender a dirigir, andar de bicicleta. Como que a gente consegue fazer essas coisas? Porque a gente justamente acumula memória. Porque se fosse a primeira vez que a gente entrasse em contato com as coisas, sempre fosse a primeira vez, a gente não teria como aprender, seria sempre a primeira vez. Então a gente, né, um dia aprendeu o que é um pão, e a gente vai olhar outra vez um pão e falar, ah, tá, isso aqui é um pão, isso aqui eu posso comer. Não é uma mesa. Então, se fosse sempre a primeira vez, ia ser sempre uma surpresa. Ah, um pão, ah, um pão, ah, um pão. Então, não. Ele vai dizer que, né, é justamente esse acúmulo do passado que permite que a gente exista no presente. Então, ele vai chamar de hábito, essa memória que é mais reflexa, mecânica e motora. E ele vai falar de memória espiritual, que daí tem a ver com as nossas lembranças, que é tudo isso que ele está falando, que é essa coisa da duração inteira, né? Ele até fala, é curioso, né, dizer que pensar, né, a neurociência lá da época do Bergson, né, porque ele diz que as lembranças não estão no cérebro. Ele vai dizer que as lembranças elas vão se acumular no espírito. Então, mesmo que o cérebro fosse prejudicado, a gente não perderia tudo isso que a gente já viveu,
porque as lembranças estariam no nosso espírito e não no nosso cérebro. Acho isso muito interessante, né? O que a neurociência de hoje vai dizer sobre o Bergson, não é mesmo? Enfim. E daí, o Bergson também vai dizer que na nossa consciência coexistem dois eus, um eu mais profundo e um eu superficial. O nosso eu superficial, né, é esse mais racional, adaptativo, social, e o eu profundo é onde estaria a nossa verdadeira pulsação, nossas sensações e sentimentos mais verdadeiros, nossa imprevisibilidade, né, nossa espontaneidade. Só que para a gente conhecer esse eu profundo, o Bergson vai falar que a gente precisa da intuição. Porque justamente por conta da inteligência, que seria esse modo de ver a realidade mais racional, mais cindido, né? E que é o modo que a gente acaba utilizando durante mais tempo, que a gente ativa tanto esse eu superficial. E ele acaba se afastando do nosso eu intuitivo. Porque para o Bergson, é só a intuição que pode compreender as coisas enquanto duração. A inteligência olharia para as coisas como estáticas, paradas, prontas, está aqui, é isso. E a intuição daria conta desse contínuo, desses instantes que se sucedem. Que, igual eu falei, né, não é que o passado passou. Para o Bergson, é como se, assim, a cada instante que vai acontecendo, ele vai empurrando o presente para frente. Então, a gente está sendo afetado e alterado o tempo todo. Então, a cada fala dessa jornada, a gente já está sendo modificado, as coisas estão mudando, nós estamos diferentes. A mudança é uma coisa inevitável. Não tem como a gente não mudar. A gente vai mudar. Não tem como não. E é por isso também que o Bergson vai dizer que mesmo que alguma coisa aconteça duas vezes com a mesma pessoa, ela nunca vai vivenciar aquilo da mesma maneira. Então, mesmo que a gente escute o conceito repetido aqui na jornada mais de uma vez, a gente está escutando de um outro lugar, porque a gente já mudou. Então, nunca vai acontecer da mesma forma, né? Enfim, então ele vai falar disso, e que é, quanto mais a gente consegue expandir, na verdade, a nossa zona de indeterminação e se conectar com essa coisa da duração, que a gente consegue expandir também a nossa intuição, a nossa zona criativa, o nosso fazer mais sincero, o nosso mais profundo. Dito isto, falando aí alguns dos conceitos principais do Bergson, porque tem muitos mais, muito interessantes, a gente vai começar a costurar esse diálogo, então, entre os autores. O Paulo Albertini mesmo, né, o professor, ele aponta para essa conversa entre o Reich e o Bergson, no que diz o quesito do elo vital. Porque o próprio Reich, no livro A Função do Orgasmo, ele vai falar ali bem no comecinho, né, o Paulo Albertini pontuou isso, que o Reich fala que não tem como negar essa coisa de uma energia criadora de vida, né? O próprio Reich fala que na faculdade ele era conhecido como um bergsoniano maluco. Então, realmente, os conceitos deles têm uma base ali, né? A gente entende de onde que vem um pouco essa coisa do Reich. E não só esse conceito do elo vital, porque até no final ali do próprio livro, o Reich dá uma criticada, assim, tipo, tá, mas e como é que você mede esse elo vital? Como é que você pega? Como é que você mostra? E daí ele vai cunhar o termo da energia orgânica, né? Mas eu vou deixar para o pessoal de amanhã falar mais sobre isso. Mas não só esse conceito, mas como também o conceito da couraça. É muito engraçado que o Bergson, no livro A Evolução Criadora, enquanto ele está falando dessa coisa da evolução dos seres vivos, ele vai citar os moluscos e os crustáceos, que justamente por desenvolverem uma carcaça dura ao redor deles, né, que servia para protegê-los no caso de virar alimento de outros bichos, mas pelo aspecto crônico disso, cumpre a função de proteger, mas também limitou o movimento da vida. E ele usa o Bergson usa exatamente o termo couraça ou carapaça na época, que, né, tem muita relação com o que o Reich fala depois das couraças. E quando a gente pensa nesse elo vital e inserir o maior determinismo possível na matéria, pensar o caráter genital do Reich também faz mais sentido. Porque daí o caráter genital seria um projeto do elo vital bem sucedido, que tem um alto grau de liberdade, né? Não se limita pelo que a matéria limita. Acho que é muito legal de pensar isso. Mas não só com o Reich e o Bergson conversa. Na verdade, eu acabei não colocando no título do trabalho, mas já que falaram tanto do Winnicott, acho que a gente também pode fazer alguns paralelos com o Winnicott. Porque, embora o Winnicott não tenha falado na teoria dele sobre o que é o tempo dentro da teoria dele, a forma como ele descreve as coisas é muito parecida com a do Bergson, essa questão da duração, né? Então, não basta o ser humano nascer e existir, não está dado. Ele tem que ser sendo, né? E ele acumula as coisas que ele vai vivendo e vai carregando e arrastando isso ao longo da vida dele. Enquanto o Winnicott fala que a gente pode desenvolver um self verdadeiro, né, ou um falso self,
Eu acho que acaba fazendo uma fronteira ali com o eu profundo e o eu superficial do Bergson também, né? E quando o Bergson fala da zona de indeterminação, eu acho que é muito parecido com o espaço de criação, é isso, né? Espaço potencial, desculpa, do Winnicott. Que é isso, né? É essa pausa para a gente poder criar e ser diferente. E caminhando mais um pouquinho, então, para chegar lá no da Gerda, que inclusive esse trabalho ele foi inspirado num capítulo do livro lá do Placa da Mensagem Biodinâmica, da de Lu Aldrich, que ela vai falar muito sobre o Bergson e a Gerda, né? Fazer essas conexões entre os dois autores. A Gerda também vai falar de couraças, né? Não rígidas, igual o Reich, mas não são essas couraças hipotônicas, tissular, enfim. E o Bergson também, ele comenta ali, né, que uma das coisas também, outro insucesso da vida seriam esses seres que, ao encontrarem uma forma que eles acham que deu um sucesso, eles se acomodam, entram no marasmo, como se, né, também se acomodar e ficar numa coisa mole, tranquila, também é uma coisa desvitalizada, né, muito parecida com o que a Gerda fala. E acho que se o Winnicott fala do self verdadeiro, o falso self, o Bergson fala do eu profundo, do eu superficial, a Gerda vai falar, né? Nossa personalidade primária, a nossa personalidade secundária. E acho que todo o trabalho dela, igual as meninas já falaram, já introduziram, tem a ver com justamente a gente conseguir soltar um pouco mais dessas couraças, para que a gente entre em contato com esse núcleo pulsante, né? Essa é a energia vital. Então, para fechar, eu queria ler nas palavras da Lu mesmo, Aldrich, porque acho que ela fala muito bem, né, como que tudo isso se conecta. E ela vai dizer o seguinte: Gerda pode constatar o que Bergson afirmara sobre a memória orgânica. Nosso corpo é a inscrição viva do nosso percurso existencial. O ela vital, essa consciência criadora, atravessa a matéria para fazer dela um instrumento de liberdade. Nossos corpos são a história de toda a nossa existência. Tocar o corpo do outro significa tocar toda a sua história de vida, todos os seus afetos. Bergson e Boysen se encontram quando transgridem os limites da razão, na compreensão do humano, legitimando a intuição como uma importante via epistemológica da complexa e instigante relação consciência-corpo, nos devolvendo ao que somos por direito a saber, por energia criadora. E é isso.